Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, tenho 28 anos de experiência, já atuei em diversas áreas e atualmente estou como diretora do Instituto Lapidar e vim trazer um vídeo diferente para vocês hoje. Nós temos uma aula sobre semiologia homeopática que pode ser desconhecida para uma grande quantidade de pessoas, mas nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos conhecer. O que é homeopatia? Como é o tratamento homeopático? Você sabe o que significa tratamento homeopático? Então, acompanhe nesse vídeo informações importantes sobre a atuação do profissional de saúde na homeopatia. Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações sobre este e outros vídeos. Nós temos vários vídeos postados, vale a pena você dar uma olhadinha em todos os vídeos que nós temos. E agora, nos acompanhe nessa aula sobre semiologia homeopática. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre patogenesia e semiologia homeopática. Mas antes de começarmos, precisamos relembrar os princípios da homeopatia, como ela foi estabelecida e por quem ela pode ser exercida. A homeopatia é uma prática clínica estabelecida pelo médico alemão Samuel Hahnemann há 200 anos atrás, que tem como objetivo principal tratar o paciente e não apenas os sintomas do adoecimento. Para a homeopatia, o ser humano é regido por uma força vital que tem o objetivo de manter em equilíbrio níveis dinâmicos de adoecimento, que envolvem os níveis emocional, mental e físico. E para o tratamento do paciente, não é necessário apenas tratar os sintomas, mas sim tratar um aprofundamento muito maior de impactos negativos na vida desse paciente, em condições como falado anteriormente, emocionais e mentais, que vão ser refletidas no corpo físico, que vai demonstrar um desequilíbrio, e para o tratamento é necessário administrar substâncias em forma de remédios homeopáticos ou medicamentos homeopáticos, que vão causar nesse paciente sintomas semelhantes ao do adoecimento e, consequentemente, favorecer a cura a partir do momento que há um reequilíbrio da força vital. Para a homeopatia, existem princípios que são essenciais para o tratamento. O primeiro princípio é a lei dos semelhantes, na qual o medicamento ou remédio homeopático vai tratar o paciente a partir do momento que vai causar sintomas semelhantes. Então, se o paciente tem uma febre, vai ser administrado um medicamento que cause algum tipo de febre também, para que o próprio organismo consiga restabelecer a força vital. Para o desenvolvimento da homeopatia, Hahnemann, naquela época, utilizou algumas substâncias que eram tóxicas e, por esse motivo, era necessário estabelecer as doses seguras e eficazes para o tratamento homeopático. Por esse motivo, Hahnemann estabeleceu a necessidade de se trabalhar com doses infinitesimais, doses ultradiluídas, seja qual for a terminologia que vocês encontrem nos documentos que norteiam a homeopatia. Na realidade, os medicamentos são bem diluídos e passam por um processo de dinamização, que é a diluição seguida por agitações violentas, as sucções, que fazem com que o medicamento também tenha uma eficácia maior. Para que Hahnemann também comprovasse que esses medicamentos faziam efeito no ser humano, foi necessário trabalhar com o princípio da experimentação do homem sadio ou do homem são, que quer dizer que todas as substâncias estabelecidas naquela época e até atualmente sendo avaliadas têm a necessidade de serem administradas em pessoas sadias, que não tenham o adoecimento relativo àquela doença ou qualquer tipo de adoecimento, para se determinar quais os sintomas físicos, mentais, emocionais que são causados naquela pessoa por essa substância, consequentemente, relatar todos esses sintomas, e esse vai ser o parâmetro utilizado para a determinação do medicamento necessário para o tratamento do paciente.
E por esse motivo, Hahnemann também estabeleceu a necessidade do medicamento único, que posteriormente alguns outros praticantes foram determinando outras escolas homeopáticas, mas como princípio da homeopatia, nós temos a necessidade de encontrar um medicamento único, o similibus, o semelhante realmente, que vai ser o necessário para restabelecer a força vital. E é necessário que a gente perceba que, durante todo o estabelecimento da homeopatia, sempre foi necessário pensar no paciente e não na doença propriamente dita. Por que que nós estamos fazendo essa introdução aqui para entrarmos na semiologia homeopática e na patogenesia? Primeiro, que patogenesia quer dizer essa experimentação no homem sadio, a partir do desenvolvimento aí desses sintomas desses sintomas patogenéticos, ou seja, os sintomas que são determinados no homem sadio. Isso é a patogenesia, que vai ter a relação direta com encontrar o medicamento único. E quando a gente fala de semiologia homeopática, a gente está falando das estratégias necessárias para que o paciente realmente seja percebido como um ser que precisa de reequilíbrio para que suas funções fisiológicas, suas funções emocionais, suas funções mentais sejam restabelecidas e, consequentemente, ele progrida para o processo de cura. É isso mais ou menos que nós vamos falar aqui. Quando a gente fala de semiologia homeopática, a gente está falando de etapas que necessitam ser detalhadamente realizadas para que o paciente seja tratado como um ser global, um ser que o adoecimento envolve vários níveis. Então, como primeira etapa, nós temos a anamnese, que é um pouco diferente da anamnese alopática. Nessa anamnese, existe a necessidade de identificar o detalhamento de todos os sintomas que o paciente apresenta, não somente a nível físico, mas a nível mental, emocional, como o paciente dorme, se os sintomas do adoecimento são exacerbados durante o dia, durante a noite, como esse paciente se alimenta, já que nós estamos falando de uma força vital que mantém o nosso organismo em equilíbrio. A partir dessa anamnese, vai se ter a segunda etapa, que o profissional tem que identificar a totalidade de sintomas desse paciente, e aí já dou um spoiler para vocês, quando nós chegarmos nessa parte da anamnese, nós vamos falar da necessidade de ter uma conversa bem detalhada. Então, em alguns momentos, é necessário horas de anamnese para se identificar essa totalidade de sintomas. Consequentemente, vai se ter a repertorização. O que é que nós temos na homeopatia? Nós temos documentos que trazem o detalhamento dos sintomas que foram obtidos no homem sadio. Aí nós temos o repertório homeopático, que vai trazer esse detalhamento e, em comparação com os sintomas que o seu paciente está apresentando, nós vamos conseguir encontrar a última etapa que está aí apresentada para vocês nesse fluxo, que é a escolha do similimum, semelhante, do medicamento que vai também desenvolver essa totalidade de sintomas. Então, quando a gente fala de intervenções homeopáticas na prática clínica, a gente está falando que nós temos que trabalhar com o princípio da similitude curativa, que já falamos aqui várias vezes, que tem o objetivo de estimular o organismo a reagir contra os seus próprios problemas, contra os seus próprios distúrbios, e nós temos que trabalhar com as substâncias que vão apresentar um quadro patogenético, por isso que eu falei de patogenesia, semelhante aos sintomas da doença. E vai ser nesse momento de estabelecimento dessa substância que vai produzir os sintomas semelhantes, que nós temos a escolha do medicamento homeopático mais apropriado para aquela pessoa. Só para a gente contextualizar melhor aqui a homeopatia, eu sempre falo nas aulas que a homeopatia não é uma entidade, não é um ser que a gente precisa acreditar ou não. Nós, enquanto profissionais de saúde, podemos
optar por trabalhar ou não como a homeopatia. Mas existe algo que é palpável, que é real, que é a inclusão dessa prática no Sistema Único de Saúde através das práticas integrativas e complementares. E essas práticas têm um grande objetivo, que é possibilitar ao paciente uma melhor adesão ao tratamento, uma recuperação melhor de saúde, melhorar o seu bem-estar e, consequentemente, fazer com que esse paciente tenha o restabelecimento de sua saúde. Isso é extremamente importante nas práticas integrativas e complementares, porque nós vamos trabalhar com o paciente, como a homeopatia trabalha, como um ser que precisa ser cuidado na totalidade dos seus sintomas, na totalidade dos seus problemas, e nós não podemos diferenciar os reflexos físicos do adoecimento de um adoecimento mais profundo, que já falamos aqui, emocional e mental. E isso eu vou repetir em alguns momentos, porque é necessário que a gente consiga compreender a homeopatia como algo que se preocupa realmente, como uma prática clínica que se preocupa realmente com o paciente e não somente com os sintomas do adoecimento. Bem, para a gente entender como a homeopatia é praticada, eu trago para vocês esse quadro representativo. Desculpem, voltando aqui, que traz o quadro geral da homeopatia que nós temos, né, nos últimos anos. Então, nós temos aqui uma quantidade de mais quase 3.000 especialistas praticando a homeopatia. Nós temos aí os gêneros que são mais atendidos, 58,5% feminino, 41,5% masculino. Nós temos aqui algumas informações de idade dos médicos, quais são as regiões que mais utilizam. Então, a região Nordeste, que é na qual nós estamos inseridos aqui, tem pouca, não é aceitação, eu acho que disponibilização de serviço de homeopatia no SUS mesmo, e ainda em relação ao município, a capital tem uma maior adesão ao tratamento homeopático. Isso aqui é só para poder trazer a realidade da homeopatia. Pode estar distante de você, mas não quer dizer que ela não exista, nem que não esteja sendo praticada. Então, vamos lá. Continuando aqui mais um pouquinho, é, nós temos aqui a necessidade de trazer o conceito de patogenesia homeopática. Do grego, patos, doença, gênesis, origem, quer dizer a origem da doença. É o conjunto de sinais e sintomas obtidos pela experimentação de substâncias dinamizadas em indivíduos saudáveis, visando descrever seus efeitos no corpo e na mente. E isso nós já conversamos bastante nesse nosso encontro de hoje, na nossa conversa de hoje. E tudo com base no grande princípio da homeopatia, que é o princípio da similitude, aquele da lei dos semelhantes que eu falei logo no início da nossa conversa. Então, para poder a gente compreender, por definição, o que é a patogenesia, que eu tentei explicar aí durante nossos momentos anteriores, é o conjunto de sintomas produzidos a partir da exposição do indivíduo a uma substância em sua forma natural ou medicamentosa. Esses são os conceitos de patogenesia. E quando a gente fala de histórico da patogenesia, a gente tem que relembrar um pouquinho, e eu gosto sempre de trazer nas conversas um pouquinho da história para poder a gente sempre relembrar como é que tudo foi desenvolvido. Nós temos lá todas as angústias e dúvidas que Hahnemann teve durante suas práticas médicas, que fizeram até com que ele saísse da prática médica durante um tempo. Mas um ponto crucial no desenvolvimento da homeopatia foi quando Hahnemann questionou a utilização do quinino ou da quinina para o tratamento da malária lá em 1790. Ele percebeu, através do experimento nele mesmo e algumas outras pessoas, que quando se administrava o medicamento em um paciente que não tinha malária, os sintomas desenvolvidos eram semelhantes aos sintomas da malária. E foi aí que Hahnemann trouxe esse princípio da necessidade de experimentação no homem sadio para poder identificar os sintomas desenvolvidos nesse homem sadio e, consequentemente, relatar, estabelecer lá
no repertório homeopático, quais eram os sintomas e como isso poderia ser utilizado para o tratamento das doenças, né, do paciente, na realidade. Aí nós temos, durante a história, ainda o desenvolvimento de patogenesias clássicas, com discípulos que trabalharam com Hahnemann e trabalharam com homeopatia lá nos seus primórdios, como Bonninghausen, e aí não sei pronunciar, e vai ficar assim mesmo. Hering, que foi também um grande princípio, e Kant, que é um outro discípulo, tá? E aí nós temos hoje a situação atual da patogenesia, né, contemporânea, digamos assim, que nós temos ainda hoje estudos sendo realizados para identificar os sintomas nos homens sadios, através de metodologias aprovadas por comitê de ética, que são necessários para estudos com seres humanos. Aqui, só para poder trazer para vocês alguns repertórios, algumas descrições das patogenesias estabelecidas por desses três discípulos de Hahnemann, né? Bonninghausen, Hering e Kant, para vocês entenderem que tudo isso existe de verdade. Eu gosto de trazer essa história do existir, porque se existe, existe uma fundamentação objetiva e isso é incontestável. Então, quando a gente fala de metodologia para identificação da patogenesia, a gente está falando da necessidade de que ela seja realizada em indivíduos saudáveis, os estudos sejam realizados em indivíduos saudáveis, para se determinar a totalidade dos sintomas que esses indivíduos eh, demonstram durante essa experimentação. E aqui nós temos um quadrinho para poder entender melhor que esses sintomas eles vão ser identificados a níveis mentais, emocionais, físicos, e essa totalidade dos sintomas é muito importante para que se tenha a possibilidade de identificar o semelhante necessário para o tratamento do paciente. Os medicamentos são administrados de forma dinamizada, ou seja, diluídos, e após aquelas agitações violentas que a gente já falou, né? Existe a necessidade de fazer o registro minucioso de todos os sintomas surgidos, se existe insônia, se a pessoa tem uma sonolência maior, quais são, desculpe, os princípios mentais, os físicos, gerais, né, de uma forma geral. Quais são os fatores que vão impactar na melhora e na piora desses sintomas durante o dia, em dias mais frios, em dias mais quentes, durante a noite? E aí é necessário que o estudioso, quem está realizando os estudos, identifique tanto os sintomas individuais, como também os sintomas coletivos, aqueles que todas as pessoas que estão no estudo relatam para que se tenha um maior detalhamento da patogenesia. E aí, após é feito um agrupamento dessas informações, uma análise estatística daqueles sintomas que foram mais observados, os que foram menos, para que se tenha a repertorização, ou seja, o estabelecimento desses sintomas em documentos que vão ser utilizados como norteadores para a prescrição homeopática. Então, quais são os sintomas que nós podemos identificar durante esses experimentos? Primeiro, sintomas mentais, que vão envolver emoções, pensamentos, comportamentos. A pessoa, utilizando aquele determinada substância, vai ter quadros depressivos, quadros ansiosos, insônia, como já falado. Sintomas físicos, que são os sinais e sintomas do corpo. A pessoa desenvolveu dor de cabeça, a pessoa desenvolveu eczemas, né? Todos esses sintomas são relatados. Sintomas gerais, que são aquelas alterações que afetam o organismo como um todo. Modalizações, que são aqueles fatores de melhora e piora que eu já falei aqui também. Durante a noite piora, durante o dia piora. E sintomas peculiares, raros e inexplicáveis, que são sintomas basicamente individuais. Todo ser humano é um ser específico individual. Então, a reação que esse organismo vai ter, ou esse paciente vai ter, quando tem a administração de alguma substância, também é individual e pode se manifestar no momento da realização da experimentação no homem sadio. E quando nós falamos de semiologia homeopática, nós estamos falando de uma semiologia aplicada à prática clínica homeopática. Por definição,
ela vai ser o estudo e interpretação dos sinais e sintomas no paciente, considerando a totalidade sintomática. É algo que deve ser feito detalhadamente, com paciência. Toda a prática clínica demanda que o profissional ele goste de trabalhar com pessoas, que ele tenha paciência para ouvir as pessoas e, como eu sempre falo, ele esteja disponível para atender essas pessoas, tratar na homeopatia de uma forma especial, de uma forma bem mais profunda. E que consiga realmente trabalhar todo o processo de cura para esse paciente. Na homeopatia, existe um diferencial na semiologia, que é a importância dos sintomas mentais e gerais. Não se pode trabalhar apenas os sintomas físicos, deve haver um detalhamento de tudo que está impactando o paciente naquele momento. Já falado anteriormente, na patogenesia, aqui também na semiologia, nós precisamos identificar os sintomas mentais, físicos, gerais e modalizações desse paciente, e os sintomas raros, né, também inexplicáveis, que vai ter um alto valor repertorial, porque, como falado também na experimentação do homem sadio, são aqueles sintomas individuais, são aqueles que mostram que o indivíduo reage de uma forma específica para cada quadro de adoecimento. Tanto que nós temos na homeopatia também medicamentos diferentes para as mesmas patologias, digamos assim, porque existem detalhes que são específicos de cada paciente. E como nós precisamos identificar a totalidade dos sintomas, um desses sintomas raros pode ser o necessário, né, um importante para a definição do medicamento homeopático. Bem, quando a gente fala de semiologia homeopática, a gente tem a semiologia como ponto de partida para a prescrição do medicamento homeopático. Então, qual a importância da semiologia para a prescrição? É porque, nesse momento, nós conseguimos identificar a totalidade sintomática que vai ser a necessária para identificar o melhor medicamento para aquele paciente. Eu acredito que essa história toda que nós falamos hoje, de patogenesia, de como Hahnemann estabeleceu a homeopatia, da necessidade de encarar um paciente como um ser global, que não tem um adoecimento apenas físico, se reflete nesse momento no qual nós falamos da importância do detalhamento dos sinais e sintomas para a identificação do melhor medicamento. Como falado também anteriormente, eu já ouvi relatos de praticantes da homeopatia, no caso profissionais de saúde, que relatam a necessidade de horas para se ter uma anamnese bem feita, uma identificação de sinais e sintomas, tanto físicos como mentais quanto emocionais, para que se consiga ter a identificação desse semelhante. E após todo esse detalhamento, nós temos aí a escolha do medicamento semelhante, que é aquele que a patogenesia relatada vai ter, vai contemplar a totalidade de sintomas que aquele paciente relatou para você. É claro que nesse momento da semiologia é necessário que o profissional de saúde tenha não só experiência, mas tenha um olhar diferenciado para o paciente, para conseguir identificar se o paciente realmente detalhou de uma forma precisa todos os seus sinais e sintomas, porque principalmente na primeira consulta ainda não existe uma relação de confiança. Geralmente o paciente busca a indicação do profissional, não somente homeopata, mas alopata também, em redes sociais atualmente, na internet, ou por indicação de um amigo, ou porque é o disponível ali no seu plano de saúde. E isso faz que aquele momento inicial, aquela primeira consulta, não se tenha ainda um. Eu não, é um vínculo, né, como se fala, mas um vínculo de confiança para que o paciente detalhe todas as suas angústias, todas as suas questões emocionais que refletem no adoecimento físico. Mas é importante que o profissional de saúde tenha a sensibilidade necessária para conduzir a anamnese, conduzir a avaliação física de uma forma
que seja direcionada para a identificação do detalhamento de todos os sintomas. E aqui eu trago um quadro presente em um livro didático que traz quais são as necessidades de identificação na semiologia para a prescrição. Então, percebam que aqui tem a necessidade de identificar a lista de sintomas, né? Identificar os sintomas objetivos, o nome do paciente, data, e aqui embaixo eu trago algumas necessidades de identificação durante o processo de semiologia homeopática que talvez sejam desconhecidas para a maioria das pessoas da saúde. Então, aqui traz uma orientação para a identificação de problemas no estômago, e aqui tem umas coisas muito interessantes, como o estômago está coachando como sapos, sente cócegas, sente contração, que são informações que numa anamnese convencional talvez não tenha um detalhamento tão necessário. Quando a gente fala de repertório homeopático, e percebo que a gente começou lá nossa conversa de hoje falando de patogenesia, semiologia, a gente está falando do detalhamento dos sintomas coletados a partir de registros toxicológicos, experimentações em indivíduos sãos e curas na prática clínica. É necessário também que o profissional de saúde ele tenha disponível a maior quantidade de informações sobre os medicamentos homeopáticos para que ele trabalhe com o seu paciente. Aqui no Brasil, a gente tem a Farmacopeia Homeopática Brasileira, que traz as informações quanto ao preparo dos medicamentos, aos tipos de medicamento, origem, mas nós temos também formulários que trazem as orientações para a prescrição dos medicamentos, com o relato dos sintomas principais, mas quando o profissional trabalha com homeopatia, ele não pode se deter apenas em informações que tratem os sintomas mais recorrentes. Ele tem que buscar documentos que tragam os sintomas de uma forma mais detalhada. É o método clínico centrado na pessoa, então a homeopatia ela trabalha com o paciente e é uma ferramenta na formação médica e farmacêutica que possibilita o entendimento integral da vivência individual do paciente. E aí é necessário fazer a associação do que o paciente relata com os sintomas da seguinte forma: explorando a saúde, a doença e a experiência da doença, que são esses sintomas, essas moderações do que piora, do que melhora, entende a pessoa como um todo, que vai ser um ser que está em interações constantes com a família, com o ambiente, o contexto social. Tudo isso tem que ser analisado. Aí, a partir da identificação de todos esses sintomas, lá na semiologia, na anamnese, a repertorização, ela tem o objetivo de elaborar um plano conjunto de manejo dos problemas, não apenas os físicos, e a homeopatia é uma prática que possibilita um vínculo maior entre o paciente e o profissional, porque a necessidade de detalhamento dos sintomas faz com que haja essa aproximação, que é muito importante para o estabelecimento de laços de confiança e, por experiência, quando o paciente ele confia no profissional, ele vai ter uma maior adesão, ele vai seguir passo a passo do estabelecido no plano de cuidado, no plano de tratamento, e isso vai causar a melhoria de saúde de uma forma geral. Para a gente detalhar um pouquinho aqui a anamnese, eu quis trazer porque é um passo interessantíssimo e muito importante da semiologia homeopática. A anamnese homeopática, ela é considerada ou definida como uma entrevista clínica detalhada que busca identificar não só os sintomas da doença, mas também características mentais e emocionais, as modelizações, que eu não vou repetir porque já falei bastante, antecedentes pessoais e familiares, e aqui um ponto de atenção. Quando a gente fala dessa anamnese, a gente precisa elaborar um conjunto de perguntas ou de orientações que tenham questões objetivas, as necessárias para a gente ter uma visão mais direta sobre o que o paciente passa, mas também uma conversa com questões subjetivas que tragam as informações necessárias para a prescrição, para o acompanhamento do paciente. E quando a gente fala de antecedentes pessoais, às vezes eu percebo que as pessoas não entendem
que questões que aconteceram no passado, que podem ser pequenas para algumas pessoas, sem nenhum tipo de reflexo, para outras representam um sofrimento emocional muito grande. E esse sofrimento emocional pode ir criando camadas profundas de adoecimento que vão, refletir no corpo físico. Como familiares também. São frases que a gente ouve na infância, frases que a gente ouve num momento de fragilidade, que vão marcando emocionalmente e que depois a pessoa vai desencadear e às vezes não faz nenhuma associação de que aqueles sintomas físicos são relacionados a essas questões anteriores. E ainda a identificação de hábitos, medos, sonhos, sensações peculiares e comportamentos, e percebam, não dá para a gente identificar tudo isso em 30 minutos, em 40 minutos. Por isso que vários profissionais relatam a necessidade de horas para a realização da anamnese. Nessa anamnese, nós temos as etapas que estão representadas aqui nesse fluxograma. Primeiro, acolhimento e escuta ativa, levantamento de dados pessoais e antecedentes, identificação dos sintomas atuais, e aqui sim vamos identificar os sintomas físicos, mas sintomas mais profundos, como já falado várias vezes agora nessa conversa. Pesquisa de sintomas mentais e emocionais, caracterização de sintomas gerais e hiperparticulares, investigação das modalizações, mais encerramento e orientação e a prescrição, e traçar também o plano de cuidado para que o profissional possa ir acompanhando se o paciente vai ter alguma agravação, se o paciente vai ter uma melhora significativa. Não é um tratamento curto, como nenhum tratamento deveria ser, não é um tratamento que vai é, somente tratar a dor de cabeça naquele momento em que a pessoa toma uma dipirona. Ele tem um olhar para essa dor de cabeça muito mais profundo. Então, a homeopatia, ela é algo fantástico que pode ser trabalhado para uma melhoria concreta do paciente. E aí nós temos aqui um quadro comparativo entre a medicina convencional e o tratamento homeopático. No tratamento convencional, nós temos basicamente foco na doença, sintomas físicos, na identificação do físico que está causando aquele sintoma, enquanto na homeopatia, o foco é no paciente como um todo, como um ser integral, como um ser que tem um envolvimento intrínseco com todas as questões que o envolvem. No convencional, nós temos valorização de sinais objetivos. Já na homeopatia, nós temos valorização da expressão subjetiva. Se o paciente me relata que depois de um dia estressante de trabalho, ele tem uma noite de insônia, é porque existe aí um estresse emocional, que precisa ser trabalhado, e não somente tratar a insônia. No convencional, o diagnóstico é pela doença, é pela patologia. Já na homeopatia, o diagnóstico é por uma totalidade sintomática, como nós já falamos aqui várias vezes durante esse nosso encontro. Qual é a classificação dos sintomas na anamnese? Mentais e emocionais, como ansiedades, medos, sonhos, traumas, atitudes, temperamento. Físicos gerais, como sono, apetite, sede, temperatura corporal, suores, desejos e aversões alimentares. E essa parte de aversão também ocorre na patogenesia. Existem algumas substâncias que vão causar aversões alimentares, por exemplo, que quando a pessoa nos relata que tem essas aversões, essas substâncias podem ser utilizadas também nesses casos. Físicos particulares, como dores localizadas, e aqui vem as individualidades, sintomas específicos de órgãos ou sistemas, as modalizações, que são fatores que melhoram ou pioram os sintomas, como posição, quando senta, quando deita, quando fica em pé, horário, dia, noite, meio-dia, mais quente, mais frio, clima, verão, inverno, mais chuvoso, mais seco.
alimentos, emoções, etc. E sintomas raros e particulares, que são sensações subjetivas incomuns e inexplicáveis, que também são individuais. E percebam que eu falei questões de individualidade o tempo todo, porque o tratamento homeopático também é considerado um tratamento individual, que vai tratar o ser como um ser individual, como ele deve ser tratado sempre. Quais são as etapas da anamnese? Aí nós já falamos, eu não vou repetir aqui, é só para poder deixar mais consolidadas as informações. E quais são as dicas para você, profissional de saúde, trabalhar com uma boa anamnese? Primeiro, escutar. O acolhimento e escuta do paciente envolve escutar, não interromper o paciente, só interromper nos momentos-chave em que foi dada uma dica por ele de algo que você pode entender melhor, identificar melhor. Anotar exatamente as palavras usadas pelo paciente para descrever suas sensações é um ponto crucial, porque nós, como seres humanos, tendemos a interpretar o que a pessoa está dizendo, e nesse caso, na semiologia homeopática, na anamnese particularmente, nós não podemos interpretar, nós temos que relatar exatamente o que o paciente está dizendo. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo o acompanhamento, não foi um atendimento, eu acho que no balcão, alguma coisa assim, e o paciente falou que queria um medicamento para uma gastura no estômago. E aí a gente tem que anotar gastura no estômago, porque em algum momento a gente vai encontrar isso como um sintoma. A gente depois pode até interpretar, mas quando o paciente retorna, a gente tem que perguntar para ele se a gastura no estômago melhorou. Tá? Então, nós devemos anotar exatamente o que o paciente fala, explorar o contexto emocional associado a cada sintoma. São aqueles pontos chaves que eu falei da interrupção do paciente, tá? Que é para poder a gente buscar esse detalhamento emocional, mental. E observar expressões não verbais, postura, tom de voz. No início da anamnese, é muito importante a gente identificar a postura do paciente. Eu acredito que todos já tenham ouvido que quando a gente cruza os braços, quando estamos conversando com a pessoa, é um sinal de proteção. Quando a gente não encara nos olhos, é um sinal de que a pessoa pode estar tentando esconder alguma coisa. Não vou falar o termo que o pessoal utiliza, mas tentando esconder alguma coisa. O tom de voz, quando a pessoa fala de um tom de voz mais alto, ela está mostrando firmeza nas colocações. Quando ela fala num tom mais baixo, é indicativo de que ela não tem segurança do que ela está falando. Todas essas questões devem ser trabalhadas na semiologia homeopática e permitir que o paciente fale livremente antes de direcionar perguntas. Você vai perguntar sobre questões familiares, você vai escutar quais são os relacionamentos da pessoa com o cônjuge, quais são os relacionamentos com os filhos, com os pais, com os parentes de uma forma geral. Então, aqui, o que que a gente consegue obter numa anamnese bacana? Eu trago esse exemplo para vocês, um exemplo de anamnese de uma paciente de 28 anos que se refere a uma insônia há 2 meses. Olha que preocupante, insônia há 2 meses é preocupante. E durante a anamnese, o que é que pode ser avaliado? Sintomas mentais como ansiedade antecipatória, aquela pessoa que antes das coisas acontecerem já está prevendo que não vai dar certo, que vai ter alguma consequência ruim para ela. Medo de escuro, que vocês podem achar que é algo que podemos descartar, mas não, faz parte também da repertorização após a anamnese. Sintomas gerais, como sensação de calor à noite, que pode ser indicativo de várias coisas, não vou detalhar aqui, porque senão vai ficar muito tempo, mas é bem interessante. Sede intensa por água fria, e eu já presenciei uma pessoa com problemas de saúde mental que ficava repetidamente pedindo água geladinha, uma água geladinha. Sintomas particulares, dores de cabeça frontais que pioram às 17 horas. Por que essa dor de cabeça piora às 17 horas? É a pergunta que deve ser feita. Modalizações, então melhora ao tomar ar fresco, ao se deitar do lado direito, ao se deitar do lado esquerdo, ao ficar sentada diante de um ventilador, num ambiente com ar condicionado. Todas essas questões devem ser identificadas durante a anamnese homeopática. Aí nós temos a questão das aversões, que eu falei que é bem interessante,
mas também é importante que a gente traga aqui, né? E aí eu já estou falando demais, já tem muita informação, mas depois a gente pode desmembrar essas informações. Então, eu falei lá das aversões alimentares, que elas podem ser identificadas na experimentação do homem sadio e depois podem ser utilizadas para o tratamento do paciente. Então, perceba, durante os experimentos em indivíduos sadios, lá na determinação da patogenesia, podem surgir manifestações de desejos e aversões que podem ser alimentares, ambientais ou comportamentais que são registrados e incorporados à matéria médica, ao repertório homeopático, ao documento utilizado como orientador para a prescrição. E aí, esses sintomas possuem grande valor repertorial no momento da identificação do medicamento, principalmente porque quando eles são intensos, incomuns ou desproporcionais. A gente ouve pessoas falarem que não gostam de determinados alimentos, mas em algumas situações não gostam a tal ponto de manifestarem náuseas e vômitos no momento que olham para aqueles alimentos. E dessa mesma forma, tanto questões ambientais, tanto questões comportamentais. Então, por que que essas manifestações são tão importantes? Primeiro, no relato da patogenesia homeopática e depois no tratamento do paciente. Porque eles podem direcionar o repertório, ou seja, a identificação do semelhante, porque quando eles são raros ou quando eles são muito intensos, vão ser aquele ponto, lembra da ponto identificador do melhor medicamento para o paciente? É esse caso aqui. Podem refletir estado mental e vital, como aversão a banho, aqui tem um errinho, né, tá, gente? Desejo exagerado por doces, então, quando a gente fala de aversão a banho, a gente pode identificar inicialmente um medicamento homeopático chamado sulfo, tá? O desejo exagerado por doces, a gente pode utilizar o licopódio, tá? E são sintomas individualizantes, é quando o indivíduo manifesta a sua individualidade. Nem todos os pacientes com gastrite, por exemplo, têm desejo por pimenta ou aversão à água fria. Isso aí são questões, gente, que vocês podem achar até estranhos a gente trazer como exemplos, mas são questões que acontecem na semiologia homeopática como identificadores de sintomas que podem melhorar a identificação do semelhante. E aqui nós temos alguns exemplos de medicamentos que são utilizados para essas aversões ou esses desejos. Então, o sulfo pode ser utilizado para desejos de doces, condimentos, comidas gordurosas e para aversões como banho e confinamento. O fósforo pode ser utilizado para desejos como gelo, bebidas geladas, peixe, ou aversões como água morna ou ficar sozinho. Calcária carbônica para ovos e doces como desejos, para aversões como leite quente e esforço físico. Licopódio clavatum para doces, coisas quentes. E para aversões como ostras, cebolas, acho que tem um errinho de digitação aqui. Nux vômica, para desejos como bebidas estimulantes ou comidas estimulantes, café, temperos fortes, e aversões como alimentos leves, cheiros fortes. E eu quis trazer vários exemplos aqui para vocês, para que a gente entenda que os pacientes eles vão manifestar sintomas muito específicos que nós temos que ter um repertório muito grande para poder fazer a prescrição. E durante a anamnese, essas aversões devem ser investigadas para que se identifique também durante o tratamento, se ocorreram aversões ou desejos novos, se durante o tratamento ou durante o desenvolvimento dos sintomas do paciente houveram mudanças de hábito ou preferências alimentares, se o paciente também desenvolve sensações estranhas ou incomuns associadas a alimentos, cheiros ou ambientes, que são as questões individuais. E aí, antes da gente finalizar, eu gostaria só de trazer alguns pontos principais dessa conversa de hoje. Primeiro, que a homeopatia é uma prática clínica e que tem o objetivo de tratar o paciente como ser integral, que está intrinsecamente relacionado às questões ambientais, familiares, que vão envolvê-lo no meio no qual ele vive. Segundo, que o profissional de saúde deve estar preparado para fazer um acompanhamento efetivo do paciente, estando disponível para a identificação dos sintomas desse paciente, bem como está também disponível para um acompanhamento efetivo.
Que a patogenesia homeopática é a identificação dos sintomas que ocorrem no homem sadio e que depois podem ser comparados com os sintomas do paciente para a identificação do melhor medicamento semelhante. O melhor medicamento vai ser identificado através de estratégias de semiologia homeopática que vão identificar todos os sintomas do paciente. Na semiologia homeopática, é necessário fazer uma anamnese homeopática, que vai, antes de tudo, realizar acolhimento e escuta ativa do paciente, sem interrupções, com a identificação de todos os sintomas que envolvem o adoecimento, sejam eles sintomas físicos, mentais e emocionais, estresse, estresse com o trabalho, relações familiares, relações conjugais, todos esses quesitos são necessários para a identificação do melhor medicamento. E que desejos e aversões que o paciente relate durante o desenvolvimento da anamnese, que deve ser algo extenso para a necessidade do detalhamento da identificação dos sintomas, deve ser feito é, através da identificação correta das aversões e desejos e depois associadas ou comparadas com o repertório homeopático, com a patogenesia homeopática, para a identificação do melhor medicamento, porque aversões e desejos são questões muito individuais e o tratamento homeopático é um tratamento individual. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre homeopatia hoje e até a próxima com mais informações, com mais aula, né? Tchau, pessoal.